É impressionante o apego que a esquerda tem e os seus mentecaptos pela estupidez e pela desinformação. Sobre esses aspectos eu quero convidar você a participar de uma reflexão, mas antes enfatizar a importância que tem para nós que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Quero convidar você a comentar aqui embaixo, quero chamar você a participar do processo de fortalecimento do canal de Brasília. É muito importante, estamos num processo de crescimento e de fortalecimento, passamos de 154 mil inscritos e cada vez mais nós precisamos contar com seu apoio. Sim, nós precisamos contar com seu apoio através do Apoia-se, através do Pix, do PayPal e de outros mecanismos. Sem o seu apoio, o nosso canal, que é marcado pela independência de posicionamento, não tem como sobreviver. Nós dependemos de vocês. Portanto, na sequência de uma série de trapalhadas do PT, eis que a última delas, mas não a derradeira, o tal do Lula atacou mais uma vez, dizendo que ele pensa em congelar as exportações para baixar o preço da carne. Essa receita, a exemplo de todas as receitas intervencionistas da esquerda, esse tipo de postura não funciona. Observe o que aconteceu aqui na Argentina. Durante 2021, a Argentina colocou limite para a exportação da carne. A Argentina determinou cotas. Primeiro, as cotas serviram para alimentar a indústria da corrupção. Para burlar as cotas, tinha mecanismos de corrupção do governo. E corrupção junto com o PT e com a esquerda é quase que uma redundância. Portanto, aconteceu o que deveria acontecer e que aconteceria num desastrado governo de um canalha como esse no Brasil. A carne subiu acima da inflação, aumentou o preço, desestruturou a cadeia produtiva da Argentina e não resolveu nada. Apenas e tão somente o estabelecimento de limites, de cotas de exportação, serviu para alimentar a indústria da corrupção. Talvez seja esse o verdadeiro objetivo quando Lula fala em proibir a exportação de carnes para diminuir o preço do boi na gôndola. Poderia, por exemplo, fazer algo diferente, eliminar o monopólio da JBS. Esse sim, o verdadeiro motivo pelo qual o preço do boi vivo baixa no pasto, mas não baixa para o consumidor. Já houve uma baixa acelerada do boi no pasto, na arroba, mas para nós, consumidores, o preço continua lá nas alturas. Graças a quê? Graças a uma das tantas estratégias milagrosas e canalhas que a esquerda utilizou durante o governo Lula. Qual é essa estratégia? As campeãs nacionais. As campeãs nacionais que foram idealizadas, pensadas e criadas, sabe por quem? Mussolini e Hitler. Mussolini e Hitler definiram as empresas que seriam o referencial de êxito do Estado. As campeãs nacionais do Mussolini e do Hitler se repetiram no Brasil e repetiram o mesmo roteiro de fracasso que acontece em outros lugares. Portanto, as ideias que a esquerda tem sobre a economia são as mais tresloucadas possíveis, são as mais levianas possíveis, são as mais patifes possíveis, são as mais canalhas imagináveis. O ideário do Marx, que quer ser uma leitura científica, econômica da sociedade, ela por si só começa a partir de um fracassado, que é o próprio Marx, que dependia dos favores para sustentar a própria família. A esquerda vive de favores. Olha o que é Cuba. Cuba vive de favores de outros países, esquerdista. Observe bem como esse modelo
de fracasso da intervenção do Estado, esse fracasso anunciado, ele se dá em todos os países que caíram na insanidade da aventura de entregar o comando do país para a esquerda. Isso só vai piorando, isso só vai ficando mais complicado. Cuba hoje produz menos açúcar do que produzia em 1870. Cuba produz hoje menos tabaco do que produzia lá em 1800. E nós é que vamos levar fumo porque eles não vão ter dinheiro para pagar os charutos, para pagar em charutos a dívida, o empréstimo que os canalhas do PT e do Lula e da Dilma concederam. Portanto, essa ação do Lula contra o agro, na verdade é uma ação contra o Brasil. O Lula e a esquerda partem do princípio do discurso fácil, do discurso simplista, do discurso demagógico. Ah, vamos trazer a picanha para R$ 3,50. Cara, em primeiro lugar, eu nem de picanha eu gosto, mas vamos lá. É simplesmente desrespeitar o ciclo de produção, é desrespeitar a inteligência alheia. O PT e a esquerda odeiam o agro e tratam de destruí-lo onde chegam ao poder. Observe o que Putin está fazendo lá na Ucrânia, destruindo. Porque eles gostam de submeter o povo à fome e, através da fome, dominar os povos. Essa ideia do Lula de controlar as exportações para baixar o preço é de uma estupidez tipicamente da esquerda. É mais uma daquelas ideias de jerico que alimentam o imaginário da esquerda, porque a esquerda, como a própria Dilma já mostrou na prática, é incapaz de administrar uma lojinha de R$ 1,99. Porque existe uma diferença entre o pensamento filosófico de esquerda no campo da economia e a economia no mundo real. E por haver esse diferenciamento, por haver essa distância, é que a esquerda não consegue entender e aceitar a lógica. O Brasil vive um processo de deflação, o Brasil vive um processo de retomada da economia, porque o Brasil foi tirando as amarras que a esquerda foi criando ao longo de décadas em nosso país. Quanto mais nós, no próximo mandato do Bolsonaro, conseguirmos eliminar as barreiras econômicas, melhor será o cenário econômico, melhor será a perspectiva econômica, que, por sinal, pela 13ª semana consecutiva, o Boletim Focus apontou a queda e o aumento do PIB. Na quarta-feira, a Argentina deve divulgar a inflação de agosto, que deve ficar entre 6,5% e 6,8% só em agosto, que é um índice abaixo da inflação prevista para 2022 no Brasil. O modelo fracassado da esquerda intervindo, controlando, mexendo, botando as patas na economia, tem aqui na Argentina um modelo do fracasso. E aqui no Brasil, com o livre mercado ainda sofrendo de muitas amarras, ainda com muitos problemas de logística, ainda com muitos entraves burocráticos, mas nós já vivemos num país onde ser empresário, onde produzir não é crime. Esse é um fator fundamental. Nós temos que ter em mente isso para a sociedade progredir, para a sociedade se alimentar. Trabalhar e produzir não pode ser um crime. Por sinal, há vagas para quem quer trabalhar em todo o país. E eu repito aqui o desafio que o Dr. Paulo Goiás sempre faz. Se você tiver um só ser humano que morreu em nosso país de fome, tragam o dado, porque aquela mentira dos 35 milhões de famintos, aquilo é uma balela, aquilo é uma leviandade, aquilo é uma irresponsabilidade, aquilo é apenas uma patifaria a mais da esquerda.
Portanto, não vamos entrar nesse discurso demagógico, esse discurso mágico de que é possível, congelando os preços da carne, trazer a picanha para R$ 3,50, R$ 4,00. Não. O que nós precisamos é, pelo contrário, é aumentar o incentivo à produção e ao trabalho e à geração de emprego e renda para que todos possam, dentro do regime da liberdade econômica, viver com a dignidade que hoje nós vivemos. Não entre na esparrela. Não seja você também um imbecil a repetir as asneiras que a esquerda é especialista em criar, tratando as pessoas como se fossem burras, estúpidas e incapazes de pensar, o que é uma característica inerente da esquerda. Antes de encerrar, mais uma vez, pedir, se você puder participar, show, nós muito agradecemos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.